Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a alimentação forçada de serpentes. Na realidade, muitas pessoas têm me perguntado como resolver o problema de a serpente não estar aceitando a alimentação. Então, antes da gente entrar propriamente na alimentação forçada, eu vou falar com vocês um pouco também sobre alguns aspectos que a gente pode prestar atenção para ver se não é isso que está influenciando na alimentação da sua serpente. Meu nome é Edu, eu sou biólogo e se esse conteúdo te interessa, curte ele e aproveita e já compartilha com algum amigo que possa estar tendo o mesmo problema. Pessoal, só lembrando vocês então que a condição que a gente tem de fazer vídeos e editar esses vídeos ficou bem restrita, então talvez eles não estejam no mesmo nível dos vídeos anteriores, mas o que importa mesmo nesse vídeo é o conteúdo. Vamos lá. Bom, primeira coisa, antes de sair forçando a alimentação na sua serpente, você tem que prestar atenção se a temperatura do teu terrário está adequada para a espécie que tu está criando, porque isso aí tem uma influência direta na aceitação ou não do alimento. Outra situação que é bastante importante a gente prestar atenção é se esse terrário oferece para o animal conforto. Por exemplo, esse terrário tem alguma estrutura para o animal se esconder, tem alguma toca, algum abrigo para ele? Se não tem, você tem que providenciar, né? E a terceira questão é em relação a manejo, pessoal. Se o animal já tem uma dificuldade em aceitar o alimento e você faz um manejo muito extensivo, mexe muito no bicho antes de oferecer a comida, a probabilidade de ele aceitar o alimento é muito menor, tá? Então vamos lá. Acompanhar a temperatura tem que estar adequada para a espécie, ver se tem esconderijo para esse bicho, né, enquanto ele estiver dentro do terrário, para ele se sentir confortável, e ver as questões de manejo. Pessoal, ainda falando de manejo, tá? A gente pode então aproveitar essa estrutura da toca, colocar a presa ali próximo da toca, né, e ver se nessa situação a serpente vai comer. E aí muitas vezes a galera coloca lá dentro da toca, não enxerga se o bicho está comendo ou não, fica na ansiedade de ver, vai lá, mexe na toca, o bicho estava começando a ingerir o alimento, para de comer por causa desse manejo, tá? Então vamos ficar atento a essas coisas. Pessoal, outra situação de manejo é então acompanhar o peso e o score corporal do animal. O peso você pode simplesmente fazer uma tabelinha e pesar ele a cada 15 dias. E score corporal nada mais é de ver se visualmente você ter a percepção se o animal está engordando ou emagrecendo. E isso a gente pode fazer tirando fotografias desse animal, né? Então se você começa a perceber que nas costas aparece uma linha, que é a coluna vertebral, ou então começam a aparecer as costelas nas laterais, são sinais que você deve prestar atenção e cogitar então levar o seu animal a um médico veterinário, de preferência um médico veterinário que tenha experiência com animais selvagens. Mas assim, de qualquer forma eu vou tentar ajudar vocês na questão de como fazer alimentação forçada ou alimentação induzida. Uma coisa importante, pessoal, eu particularmente sempre prefiro optar por alimentação induzida do que alimentação forçada. Quais são as diferenças da alimentação forçada e da alimentação induzida? Bom, a alimentação induzida ela é muito menos invasiva, porque tu só começa, né, o processo de ingestão para o animal e deixa o animal finalizar o processo, terminar de ingerir o alimento. Já a alimentação forçada ela é mais invasiva, porque você tem que fazer a contenção do animal, você vai pegar ou uma presa inteira ou uma ração e vai fazer ela passar pela boca, entrar no esôfago e até o estômago do animal. Bom, outra questão também é que a alimentação induzida você pode fazer com uma única pessoa. A alimentação forçada você vai precisar de 2 ou mais pessoas. Na alimentação induzida você vai utilizar ou a presa inteira ou partes de uma presa, e na alimentação forçada ou a presa inteira ou uma ração que pode ser feita à base de uma presa batida no liquidificador, enfim, eu já vou explicar melhor como fazer. Alimentação induzida, pessoal, o material que você vai precisar, basicamente uma bancada para apoiar o animal, né? Você vai precisar da presa para ser ofertada e deu, nada muito elaborado. Como é que você vai proceder? Primeiro você vai conter a serpente pela cabeça, tá? Depois você vai pegar a presa que já está abatida, vai utilizar a própria cabeça da presa, a mandíbula da presa, para abrir a boca da serpente e vai colocar delicadamente a cabeça da presa dentro da boca da serpente. E aí você vai ter que ficar imóvel. Você fica imóvel e vai reduzindo a pressão que você está fazendo na cabeça da serpente ali para conter ela. E aí nisso aí você vai perceber que muitas vezes o animal começa a fazer um movimento ali com as mandíbulas para ingerir o animal. Mas você não simplesmente solta, você vai diminuindo cada vez mais a pressão, o animal vai ingerindo cada vez mais a presa, aos poucos você vai tirando a mão de perto da serpente até que ela consegue terminar de ingerir a presa. Terminou de ingerir a presa, você retorna
a serpente, as gurias, você terminou de fazer a alimentação ali induzida, você retorna a serpente para o recinto dela e deixa ela o mais quietinha possível. Pessoal, basicamente para alimentação forçada com presas inteiras, nós vamos utilizar uma pinça longa, reta e sem dente de rato, uma pinça curta e um potinho com água. Tá? Como é que a gente vai proceder? Uma das duas pessoas, né, lembrando que sempre vai ser feito em no mínimo 2 pessoas, conforme for aumentando o tamanho da serpente, você vai precisar de mais pessoas para segurar a serpente. Então uma das pessoas vai conter o animal pela cabeça e vai manter ele numa posição vertical, onde a cabeça vai ficar voltada para cima e a cauda para baixo. Tá? A outra pessoa vai pegar a presa que já está abatida com a pinça longa, vai segurar mais ou menos nesse sentido, sendo a ponta do meu dedo indicador aqui a cabeça da presa, vai molhar essa presa na água e vai abrir a boca da serpente usando a cabeça da presa e delicadamente você vai colocando para dentro da boca da serpente em direção ao fundo da boca. Pessoal, esqueci de um detalhe, se tiver dificuldade para abrir a boca da serpente usando a pinça longa com a presa ali na frente, você usa a pinça pequena numa mão, abre a boca dela e com a outra mão então você coloca a presa usando a pinça grande. Né? Quem está contendo o animal vai ter que afrouxar um pouquinho a contenção, né? E ali então com muita delicadeza vai colocando. A partir do momento que passou da boca, começa uma massagem peristáltica na parte ventral, né? A gente começa assim, aperta com o dedão próximo da cabeça do animal, mas no ventre, né? E vai empurrando o alimento em direção ao estômago, fazendo um pouquinho de força, mas tomando muito cuidado para não quebrar as costelas, né? É bem comum ter acidente nesse sentido. Terminou isso, sem virar o animal para baixo, vai lá, devolve o animal para o recinto e tenta deixar ele o mais tranquilo possível. Tá? Nesse sentido, pessoal, tem muita gente que em vez de usar água, prefere usar clara de ovo ou óleo mineral, né, para molhar e facilitar a inserção da presa no interior da serpente. Qual que é o problema? Óleo mineral, pessoal, a presa escorrega mais fácil, mas a mão de quem está contendo também escorrega muito mais fácil e é muito mais difícil de você fazer o controle da boca ali e colocar a presa lá dentro. E a clara de ovo, pessoal, ela cristaliza, ela seca muito rápido. E aí acaba fazendo o efeito contrário. Em vez de ajudar a colocar a presa para dentro, começa a grudar tudo, fica muito mais difícil você fazer a operação, né? Fazer o procedimento. Pessoal, falando então agora de alimentação forçada com ração. Ração à base de neonato de camundongo batido, tá? No liquidificador. Qual é o material que eu preciso? Basicamente, um liquidificador que não de uso humano, né? Não aconselho de forma alguma vocês utilizarem o mesmo liquidificador que usam para alimentação humana. Vão precisar também de uma seringa de 10 ou 20 ml, sonda urogenital, aí vocês vão ter que equacionar, né, ver qual é o diâmetro, a grossura da cobrinha de vocês para poder pegar uma sonda urogenital, uma sonda que seja compatível com essa grossura. Vai precisar também de um potinho para armazenar já a ração pronta e vai precisar de um coador e de uma colher para poder então retirar as partículas sólidas maiores que podem acabar entupindo a seringa e a sonda. Bom, você coloca os neonatos no liquidificador, você pode colocar então água para bater e ele ficar um pouco mais liquefeito. A partir daí então você coloca na seringa e só depois de a ração estar na seringa você instala a sonda e então preenche a sonda com ração também apertando o êmbolo. Tá? A partir daí, uma pessoa vai conter a serpente, né? Também vai deixar a serpente na posição vertical. Tá? Nesse sentido, a outra pessoa vai pegar, vai inserir a sonda. E aí tomem cuidado, principalmente para animais maiores, né? Para não, é muito difícil, né? Nunca ouvi falar, mas não custa a gente lembrar que a glote está ali dentro, então para não fazer, não colocar a sonda no lugar errado, colocar no trato digestivo mesmo, e então aplicar essa ração no estômago ali, no esôfago do animal. E aí remover também. Você pode umedecer a sonda para facilitar a entrada. Depois de retirar a sonda, pessoal, você não pode baixar a serpente. Com ela ainda nessa posição, você devolve ela para o recinto e tenta deixar ela o mais tranquilo possível. Pessoal, espero então ter contribuído com vocês, né, no sentido de facilitar a alimentação dos animais de vocês, mas também espero que
que vocês busquem atendimento veterinário caso seja necessário. E lembrando, sempre optar dentro das possibilidades por uma alimentação induzida em vez de alimentação forçada, mas mesmo antes de induzir a alimentação, tentar focar naqueles pontos que eu falei antes: temperatura, abrigo e manejo, tá? Se curtir esse vídeo, peço para que deem aí o joinha, né? Deem uma curtida ali e compartilhe com os amigos que possam estar tendo o mesmo problema. Muito obrigado, um grande abraço.